Bem, estão vivos aí? Olha, tem até umas coisas diferentes lá. Gente, nova série, expectativa se renovando. E eu já, de cara, queria que você falasse com a pessoa do lado aí, né? Eu queria que você perguntasse para ela se ela já passou por alguma situação, até mesmo constrangedora ou meio vergonhosa, assim, num momento que ela teve muito ansiosa. Então, vou te dar 2 minutinhos para você compartilhar para a pessoa. Sabe, passei um pouquinho de vergonha, tal situação, porque eu fiquei ansioso, tal, e, enfim. Você tem alguma situação assim? Compartilha com a pessoa do lado aí. Por favor, sinta-se muito à vontade para fazer isso. Fechou? Deu tempo? Depois compartilha mais. Fala, cara, foi tenso. E por que nós resolvemos falar sobre ansiedade? O tema dessa série é Descomplique-se. Ela é uma abordagem cristã onde a gente simplifica coisas muito complexas da vida. E essas coisas complexas muitas vezes nos deixam ansiosos. Preocupações, medo do futuro, enfim. E é um tema que eu queria já estar compartilhando com vocês, junto com a nossa equipe do MAG, porque a gente vê a relevância que há nesse tema. Da gente procurar em Deus descomplicar coisas que o nosso coração complica. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes, o nosso coração, ele se engana. E isso acaba afetando toda a nossa alma a ponto da gente começar a ficar ansioso por coisas que não era para a gente ficar. Entendam, tem aquela ansiedade que é normal. Por exemplo, quem namora aqui? Levanta a mão. Aí. Como é que você, rapaz, agora, vou falar contigo. Como é que você ficou quando você foi falar com o pai da sua namorada? Deu nervoso? Ansioso? Suor na mão, palpitação. Mas isso é normal. 10 minutos depois que você conversou com o pai dela e ela falou, beleza, cara, apesar de tudo, eu aceito. Aquilo passou, porque a ansiedade normal acontece. 10 minutinhos passa. Para fazer uma prova. Enfim, normal. Faz parte da vida. Porque é um momento, é um período que, enfim, a gente está ali, gerou ansiedade no nosso coração, normal. Eu, há tempos atrás, quando eu pedi a Tami em namoro, o pai dela é guarda municipal, ele estava fardado e tinha mais de 30 pessoas vendo o meu discurso. O Bruno estava junto, Bruno, você lembra? Terrível. Eu estava ansioso? Lógico que eu estava, afinal eu achei que ele tinha esquecido de passar a palavra para mim no discurso dele. Ele deu um discurso antes para toda a família e tinha uma galera da igreja almoçando na casa dela. E ele falou antes para mim, Augusto, você vai pedir ele namoro na frente, né, do pessoalzinho que vem aqui em casa, coisa pouca, pessoa, família que vem aqui em casa. Eu falei, beleza, sua família. Cheguei lá, tinha uma mini congregação da comunidade lá dentro. E aí eu achei que ele tinha esquecido, e aí eu comecei a ficar nervoso. Aí ele foi falando, eu falei, ele esqueceu, meu. Fechou, vamos almoçar, ele orou pelo almoço, fechou. De repente ele olhou para mim e falou, o Gustavo quer falar algumas palavrinhas aqui, vou dar uma oportunidade para ele. E aí foi essa hora que eu pedi a Tami em namoro. Não sei nem porque entrei nesse assunto, mas enfim. Foi um momento que eu fiquei muito ansioso, até chegar esse momento, que passou dias até chegar esse momento, e os dias foram terríveis para mim. Eu fiquei muito ansioso, uma experiência pessoal. Eu acho que todo mundo passou pelo menos uma vez por isso, ou várias vezes por isso. Só que isso é normal. Só que o que não é normal é essa ansiedade começar a nos travar e afetar a viver coisas que Deus tem para nós, porque nós somos ansiosos demais. Aí a medicina vai dizer que, né, te dá palpitação, e quem sofre ou já sofreu com isso é algo terrível, mas, por favor, não acreditem
no que apenas a ciência diz, dizendo que isso é normal. Porque eu vou te mostrar na palavra que isso não é normal. Que não é assim mesmo que funciona. Aqui uns dados da Organização Mundial da Saúde diz que desde 2015 o Brasil ficou em primeiro lugar com a maior parcela da população que sofre distúrbios de ansiedade. Foram 9,3% dos brasileiros. Quase 10% sofrem de ansiedade, então é um tema muito comum. Vamos para a palavra? Lá em Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Muitas vezes complicamos o que deveria ser simples. Seguimos nossas emoções, deixando a palavra de lado, e não somos simples como a palavra diz. Aí vamos lá para Gênesis, para a gente começar a falar que Deus não nos criou assim. Você lembra, eu até falei no último MAG, que a gente trouxe nossos novos amigos aqui, eu falei que Deus nos criou, e isso diz na palavra lá em Gênesis, que Deus nos criou, nos colocou no jardim, Deus criou o homem e a mulher, para nós nos relacionarmos com Deus. E assim acontecia. E Deus nos criou de uma forma tão incrível, que Ele chamou a Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nos formar. A palavra diz, façamos o homem à imagem e semelhança, está no plural. Então, de uma forma tão especial, Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Daí em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Verso 16 diz: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então aqui nós temos a imagem de Deus nos criando. Agora nós temos a imagem de Deus trazendo a ordenança para o homem, para Adão e Eva: não comam daquele fruto. Toda essa história você já conhece. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor toda essa situação. Em Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Aqui o homem e a mulher eram inocentes de tudo. Eles haviam a pureza, afinal eles eram a imagem e semelhança de Deus. E aí a palavra vai dizer que vem a serpente, que era o animal mais astuto que Deus havia criado. E aí a gente começa a compreender um pouco toda essa situação. Um outro exemplo muito simples, que muitas vezes nós tentamos complicar. Você entende que o homem tinha uma missão muito simples no jardim. Era não comer do fruto. Simples, era uma ordem. Era uma ordem simples, não coma. E aí de repente vem a serpente e complica tudo. Porque ela traz uma ideia de uma forma muito esperta, muito astuta. Ela traz uma versão, ela traz uma tese para o homem, para que o homem acredite que comer aquele fruto não tem problema algum. Então a ordem é simples. A ordem da palavra é simples. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ordem é simples. Então por que a gente complica? Vamos lá, deixar de uma forma mais clara. Outro exemplo, Mateus capítulo 7, verso 13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Agora você raciocina comigo. Existe a porta estreita. Existe a porta que é larga, como diz o texto. E vai dizer que poucos querem ir pela estreita, porque afinal pela larga é melhor. Mas o texto não diz de forma alguma que a larga significa que é uma estrada de 4 pistas e que você vai percorrer por ela. Não fala isso. Fala que a porta é larga. Agora pensa comigo, e se depois da porta, ao invés de ter uma pista de 4, uma estrada de 4 vias, você atravessa essa porta larga e há um deserto. É muito mais fácil você se perder no deserto do que uma porta estreita, onde você entra e existe logo após 2 paredes onde você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda, tem um único sentido que é reto. Então você entende que até na leitura do texto a gente tem a intenção já de complicar tudo. A porta estreita é mais simples. Quem falou que a porta estreita é complicado? Se você imaginar que a porta estreita tem um único sentido, ela é estreita, você não consegue nem para a direita e nem para a esquerda. Só passa você. Então ela tem um caminho, ela tem um objetivo. Agora a porta larga é algo como fosse um deserto, como fosse qualquer lugar, que você pode se perder. Então olhando por esse prisma, você entende comigo que às vezes a gente complica esse texto? A gente fala, poxa, a porta larga é mais suave. Pode ser mais suave, mas depois que você passa, você se perde. Porque ela não tem sentido. Agora, a partir do momento que eu entro pela estreita, eu tenho um sentido. Se eu continuar caminhando, eu sei onde eu vou chegar. Se eu for nesse corredor aqui e começar a andar, o final do corredor eu sei onde vai dar. Agora você entende, se você tira as cadeiras, você entra por aqui, você tem várias opções ao longo do caminho. Eu posso vir para cá, eu posso fazer zigue-zague, eu posso fazer qualquer coisa. Na porta estreita não, tem um único caminho. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por você. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a descomplicar algumas coisas. E esse é um dos sentidos dessa série, a gente descomplicar coisas complexas da nossa vida. Mas então, Gustavo, qual é o antídoto? Qual é o segredo? Qual é o remédio para eu não ter mais ansiedade? Para eu não ser mais ansioso? Para eu, para não sofrer com isso, para eu não parar a minha vida por causa disso. Não existe apenas um segredo. Existem vários segredos. E parece ser muito clichê isso que eu vou falar aqui, mas é muito simples. É que a gente complica. É que a gente complica. Porque se a gente parar e perceber, não, Deus não me criou ansioso. Porque se Ele me criou a imagem e semelhança dEle, e na palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, então, peraí. Se Ele não me criou assim, então é simples. É simples, não é difícil. E qual o antídoto para a ansiedade? O relacionamento com Deus. Quando tinham um relacionamento profundo com o Criador, Adão e Eva nem sabiam o que era estar ansioso. Olha que interessante. Adão e Eva nem sabiam o que era estar ansioso, o que era sentir medo e vergonha. Quando entrou o pecado, esse relacionamento se rompeu. A palavra vai dizer que quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus procurou eles no jardim e eles estavam escondidos. E aí quando eles pecaram, toda a sua nudez foi exposta, porque eles andavam nus e não se envergonhavam no jardim. A partir do momento que o pecado entrou, eles perceberam que estavam nus. Aí a vergonha veio. A partir desse momento, eles começaram a sofrer tudo aquilo que a gente sofre hoje em dia. Pelo pecado. Andar pelo caminho estreito é andar com Deus, e isso nos dá paz e propósito. Assim como Adão tinha no Éden. Quando organizamos as prioridades da nossa vida e colocamos o Senhor em primeiro lugar, tudo caminha bem. E não vivemos ansiosos por coisa alguma. Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. O que Deus pensa sobre a ansiedade está registrado lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Eu amo esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é promessa. Mas é interessante quando a gente olha esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações de graças. Olha o segredo aqui. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mais um toque para você não andar ansioso. Sinta-se grato por aquilo que você tem. Sinta-se grato por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A palavra é muito clara, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês. Então, a partir do momento que eu tenho gratidão no meu coração, eu vou andar menos ansioso. Eu vou ter paz na minha mente, paz no coração, que só Jesus pode dar. Eu sei que muitos especialistas falam que o aumento da ansiedade vem muito linkada com o aumento do uso das redes sociais. Porque eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas às vezes a gente tem a tendência de fazer a comparação com a vida dos outros através das redes sociais. É só eu? Ou alguém passa por isso aqui também? Então, tudo tímido? Ah, tá, obrigado, Lari, obrigado. Eu não sei se já rolou com você. Quem que já terminou o terceiro ano, assim, que tipo, já está na faculdade, ou está trabalhando? Não sei se aconteceu com vocês já, de você não ver um cara, uma menina da tua escola há muito tempo. E aí, de repente, você acha essa pessoa no Instagram. E, de repente, está lá ela nas Maldivas. Em Nova York, talvez. E você em Paranaguá. Aí você olha assim, Joano, mas ela vivia bagunçando na escola, velho. Ela não tirava nota boa. Eu era CDF. Por que eu estou aqui em Paranaguá? Maldiva. Será que tá barato? Deixa eu ver quanto que ela gastou para ir lá. Daí você começa a ver lá no Booking. Nossa, meu. Nova York. Como assim Inglaterra, R$7 a libra? Por que ela está lá? Então a comparação vem. Os especialistas falam que justamente é isso. A comparação e a falta de gratidão no teu coração por você estar em Paranaguá. Por você estar onde você está. Aí você começa a comparação, e isso começa a gerar no teu coração um sentimento de, cara, eu não dei certo. Mas lembra que eu falei no começo? Que é simples e a gente que complica? É simples, olha a Gênesis e veja como Deus te criou. Lá é a sua verdadeira identidade. Talvez você não está em Londres, não está nas Maldivas, porque Deus acha que não é o momento ainda. Poxa Deus, mas eu queria ir. Põe em oração. Seja grato, lembra do texto? Seja grato e põe em oração as tuas súplicas, meu. Tuas vontades, teus desejos, teus sonhos. Fala, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Então traz paz ao meu coração, porque eu sei que na hora certa vai acontecer. Olha como a chavinha muda, você não anda mais ansioso. Você não anda assim com, sabe? Crendo que Deus está na frente de tudo. Então essa é uma das chaves, a gratidão. A oração é uma das armas que Ele nos dá para não vivermos ansiosos. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Precisamos decidir em nossas vidas se mudamos completamente as nossas prioridades. Sabe, muitas vezes a gente entende que Cristo morreu por nós e que Ele levou todos os nossos pecados, todos os nossos sentimentos, a nossa ansiedade, o nosso medo, mas tem determinados assuntos que a gente ainda se sente travado, ainda se sente ansioso. E aqui Deus fala, a palavra fala, Paulo fala a Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você volta à sua versão original e à sua melhor versão, que o teu Criador, o nosso Criador fez. Quando eu entendo a obra da cruz, eu volto como Adão e Eva, me relacionando com Deus, grato com aquilo que Deus fez, grato com aquilo que Deus colocou no meu jardim, e não dou bola porque a serpente fala. Você entende o quanto é poderosa a obra da cruz?
Cara, e a gente vai terminar essa série de uma forma muito especial. Estou orando junto com algumas pessoas, com uma galera aí. Vai ter muita surpresa. Né, Lucas, Carol? Cara, vai ser demais, cara. Então, assim, a obra da cruz é essencial. A oração, nós entendermos que Jesus Cristo já levou tudo isso. A ansiedade não irá nos abandonar enquanto vivermos voltados para uma rotina que favorece a ela. Do que você tem se enchido nesses dias? Do que você tem se abastecido nesses dias? Como eu falei, se você só se abastece de rede social, teu coração não vai estar só nele. Só em Deus, vai estar em um monte de coisa, menos nele. E como eu posso aplicar isso? Como eu posso colocar em prática as ferramentas para vencer a ansiedade? Em Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, como eu acabei de ler. Orar sempre com ação de graças, sempre. Coloque em prática isso. Eu não sei como você começa a sua oração, mas vai uma dica preciosa aqui. Comece a sua oração agradecendo. Comece agradecendo. Não sei como é que você começa o seu dia, mas aqui não acontece, tá? Aqui no MAG, na igreja, aqui não. Só lá fora, que a galera já acorda e põe a cara no celular. Mas aqui não acontece. Não, né? Só lá fora, aqui não acontece. Cara, começa agradecendo. Pode até botar a cara no celular para ver a hora, não tem problema, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas o primeiro aplicativo que você abre do seu dia é a Bíblia ou é o Instagram? Sabe, abre a palavra, lê uns salmos, lê um texto, procura fazer uma leitura dinâmica e começa, Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado. Sabe, a gente começa a ter um coração grato quando começa a acontecer muito BO nas nossas vidas. E aí quando o BO começa a passar, se passa um tempo assim, tranquilão, aí você começa, pô, Deus, obrigado, porque já tive dias muito difíceis. Sabe, esses dias, é algo muito simples, mas aconteceu um pouco isso lá em casa. Teve esses meses atrás aí, com o inverno, o Telzinho ele ficou bem ruinzinho, né, amor? Ele ficou bem baqueadinho da gripe, assim, que a gente estava reconhecendo ele. Ele ficou uns dias assim, sabe, bem depressão mesmo, assim, no sofá, assim, tal, com gripe, malzão, até com um pouco de falta de ar, tal, e, enfim, tomou alguns medicamentos, e aí para tomar o remédio, aquela luta, criança. Cara, e depois quando passou aquela semana difícil, eu falei, Deus, obrigado. Obrigado, porque agora o Theo está bem, ele está pulando no sofá, olha, ele está fazendo bagunça. Sabe quando você até começa a relevar algumas bagunças assim? Deixa brincar, deixa bagunçar. Porque ele teve dias muito difíceis, onde eu senti falta da bagunça dele. Então a gente começa a sentir falta de algumas coisas e para de ser grato. A gratidão transforma os nossos olhos. Se somos amargos, em nossas orações são sempre negativas sobre o que nós temos. Só enxergamos o que está errado. Devemos orar para situações difíceis e pedir a Deus, mas isso não deve ser o início das nossas orações, como eu falei para você. Às vezes você começa orando a Deus achando que Deus é, sei lá, uma ouvidoria. Deus, então Deus, eu quero aquele negócio lá, aquele outro negócio lá, aquele negócio que você falou que ia me abençoar, que é a promessa, amém. Cara, Deus quer te abençoar, mas agradeça a Ele primeiro pelo aquilo que você já tem. Não perca essa chave da gratidão. Uma outra chave para você começar a se libertar da ansiedade, para que isso já não te oprima mais, é orar diariamente pelas pessoas. Porque às vezes a gente fica focado no nosso próprio problema. E quando a gente começa a relacionar com as pessoas, a gente começa a ver e a entender que as pessoas também têm problemas muito piores que nós, muitas vezes. Aí a gente começa a falar, uau. Aí lembra aquela menina que está lá nas Maldivas? Aí você segue ela, aí ela volta para o Brasil. Aí você conversa com ela. Aí você descobre que ela não está tão bem assim quando ela está no Instagram.
E aí você descobre que ela ganhou a viagem para Maldivas no sorteio de um supermercado. Aí você fala, uau, então tá. Obrigado. Você entende como as coisas mudam? Orar pelas pessoas não é orar pelos problemas das pessoas apenas. É orar pedindo revelação a Deus para que Ele nos mostre o que Ele vai fazer na vida dela. E isso se torna uma promessa no qual oramos sem cessar. É perguntar a Deus, Pai, onde elas estão, para que eu, como trabalhador, possa ir colher elas para o Teu reino. Aí a gente começa a inverter a situação. A gente não apenas olha pelos problemas, mas a gente ora por elas, desejando que elas se aproximem do Pai, para que algo aconteça. Orar pelos sonhos de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente anda ansioso pelas coisas porque a gente quer que os nossos sonhos aconteçam. Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você seja? Se Ele quer que você seja um médico, um advogado, um cabeleireiro. Você já perguntou para Ele? Você já perguntou para Ele se é da vontade dEle que você namore tal menina? Ou você acha que só porque você gosta vem de Deus? Lembra, nosso coração é enganoso. Você perguntou para Ele o que Ele quer para a sua vida? Quais são os sonhos, os planos dEle para a sua vida? Então não perca essas chaves, para você andar menos ansioso. Gratidão, oração, relacionamento com Deus. Vamos repetir? Oração. Meu Deus, isso não é possível, né? Oração. Gratidão. Relacionamento com Deus. Isso são só 3 pontos simples, que você precisa praticar para andar menos ansioso. É um processo que Deus vai te mostrando, Deus vai te falando, Deus vai te tirando esses sentimentos do teu coração. Mas nunca se esqueça que Deus não te criou ansioso. Fala para o seu outro lado, Deus não te criou ansioso. Isso não vem da parte dele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Junta com 2, 3 pessoas aí, por favor, para a gente estar orando. E eu vou pedir para você exercitar uma dessas chaves, a oração. Não se esqueça, quando você orar pela pessoa que está perto de você, comece agradecendo. Compartilha com a pessoa aí quais os motivos que você tem para agradecer. Agradeça e ore.